Paz seja com todos, amém? Graças a Deus, né, querido? Mais um dia, hoje, sábado, nesse 13º dia da nossa campanha Jejum da Vitória, e hoje o nosso tema é Avançando em Sabedoria. Você precisa de sabedoria? Todos nós precisamos, né, queridos? No mundo em que nós vivemos, nós precisamos de sabedoria, e sabedoria de Deus para que nós possamos avançar. Amém? A palavra de Deus, ela fala que sabedoria, querido, ela nos dá entendimento, ela nos dá saídas, ela nos dirige. Então, a gente precisa de sabedoria, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo hoje, né? A sabedoria de Deus, querido, ela nos direciona, ela nos dá ideias, né? Ela faz a gente avançar. Então, nós precisamos avançar em sabedoria, e a sabedoria verdadeira, ela vem do Senhor, porque a palavra de Deus fala que a sabedoria desse mundo, querido, ela é terrena, maligna e diabólica. Nada contra, querido, quem estuda, né? E devemos estudar, porque nós estamos no mundo, temos que ser como Daniel, né, que estudou toda a ciência da Babilônia, né, e Deus o exaltou lá na Babilônia, porque ele aprendeu, né, a ciência, os ensinamentos da Babilônia. Mas Daniel, ele tinha sabedoria de Deus, assim como Salomão, né? Então, Salomão, o homem mais sábio, né? Deus deu uma sabedoria a ele que como a nenhum outro homem teve. Então, sabedoria, querido. Nosso tema hoje é avançando em sabedoria. E o nosso texto que nós vamos ler está em Tiago, capítulo 1, versículo é o 5, que diz assim, ó: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Mas no versículo 6 diz assim, ó: Peça, porém, com fé, não duvide, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro, ou seja, é levada pelo vento, né? E lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, né? É inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, né? Esses dias mesmo nós falamos, né, acerca de constância, né, ser firmes e constante, né? Então, olha o que a palavra de Deus ela fala, hein, amados? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante. Um homem inconstante, ele não tem sabedoria de Deus, porque ele nunca vai se firmar, né? E aí nós podemos parar para pensar aqui, amados, né? Que se nós queremos avançar em sabedoria, nós precisamos ser constante na presença de Deus, parar para aprendermos do Senhor, né? Por isso que da importância de nós estarmos na casa do Senhor, aonde se ensina a verdadeira palavra de Deus, né? Então, e também não só estar na casa, mas também gastarmos um tempo com a palavra de Deus, porque o próprio Jesus, a própria palavra fala, né? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Então, querido, avançando em sabedoria,
né? Avançando em sabedoria. E a sabedoria, querido, é mais que inteligência. Sabedoria, querido, é discernimento aplicado. Tiago, ele nos dá uma permissão poderosa, né? Peça, olha só, peça, peça, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago aqui ele nos dá uma permissão. Então, ele que te dá uma segurança ainda maior. Deus, ele dá liberalmente e não humilha quem pede. Isso é lindo, não é? Porque porque você não precisa bancar o forte, né? Você pode ser dependente. Você pode ser dependente de Deus. E é isso que eu e você temos que ser nos dias de hoje, viu, querido? Nós precisamos ser dependentes de Deus, porque o mundo jaz do maligno. E a sabedoria desse mundo, que ela é maligna, ela é terrena, diabólica, né? E nós não podemos depender da sabedoria desse mundo. Nós precisamos depender da sabedoria de Deus, querido, porque a verdadeira sabedoria de Deus, ela é a que vai nos guiar, ela que vai nos direcionar. E eu me lembro de um episódio de Salomão, né? Na palavra falando, relatando que chegou duas mulheres diante dele, né? E o filho de uma havia morrido e essa uma ela pegou o filho dela e trocou pelo filho da outra, né? E aí foram as duas diante do rei. E Salomão, naquele tempo não tinha DNA, não tinha como fazer o teste, né? Ali, querido, foi a verdadeira sabedoria que Deus deu a Salomão em ter o discernimento de pegar uma espada, né? E falar, então vamos cortar esse menino que está vivo no meio e vamos dar metade para cada um. E aí, o que aconteceu? A verdadeira mãe falou: não, dê o menino para ela, né? Aí a outra falou assim: não, parte mesmo, vamos partir ele e não, nem para mim nem para você. E aí Salomão que ele teve discernimento, por quê? Porque ele tinha sabedoria, a sabedoria de Deus, né? E ele teve o discernimento de saber quem era a verdadeira mãe, né? Daquela criança. Então, querido, pensa numa coisa, você e eu, nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender de Deus, porque a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. E Deus, ele pode mudar a tua história, ele pode mudar o seu destino, ele pode mudar a sua vida, né? E principalmente você, querido, que trabalha, um empresário, tem o seu negócio próprio, você precisa da sabedoria de Deus, para que Deus ele te dirija, para que Deus que ele te dê um direcionamento nos seus negócios, né? Ainda mais se você trabalha com produtos, né? E nesse mundo nós precisamos estar renovando, né? Porque senão a gente pode perder clientes, a gente pode perder, né, porque a concorrência é grande. Então, você precisa depender de Deus, querido. Peça sabedoria, sabedoria para o Senhor, para que Ele possa, no nome de Jesus, guiar a sua vida, né? Então, você pode ser dependente de Deus, né? Muita dor, querido, nasce de decisões apressadas, né? E conselhos errados. Olha só, muitas decisões, queridos, nascem, né? Muita dor nasce de decisões apressadas e conselhos errados. Você não pode viver pelos conselhos desse mundo, não, né? Se você, querido, é um filho de Deus, você é um servo do Senhor, você precisa viver pelos conselhos da palavra de Deus, que é a verdadeira sabedoria. Amém?
Então, você, querido, escolhe no impulso e paga a longo prazo. A sabedoria de Deus não apenas, querido, mostra o que é certo, ela mostra o que é melhor. A sabedoria de Deus. Ela não mostra só o que é certo, mas ela também mostra, querido, o que é melhor. Entendeu? Então, é muitas vezes que o melhor não é o mais fácil, é o mais alinhado. Amém? Então, avance em sabedoria, querido. Sabedoria. Amém? Avance em sabedoria. Hoje, pessoalmente, peça sabedoria, querido, para que você venha decidir com maturidade. Sabedoria, querido, pode dizer sim para dizer sim, sabedoria para dizer sim e sabedoria, né, sem culpa. Sabedoria para você dizer sim sem culpa e não sem medo, né? Olha só, como é importante nós também termos sabedoria. E aí, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele fala, né, que o nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Tem muita gente que tem dificuldade em dizer não, né? Mas ouça, querido, você precisa ser sábio, porque se você não aprender a dizer não, se você não usar o não, você pode se enrolar, né? Quantas pessoas que às vezes não se enrolam com problemas porque não dizem não. E olha o que diz aqui, hein? Hoje, pessoalmente, peço sabedoria para decidir com maturidade, sabedoria para dizer sim e sem culpa, né? E não sem medo. Você precisa ter sabedoria, né? Até para isso, para dizer sim e para dizer não. Porque o próprio Senhor Jesus ele fala que o nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E a palavra de Deus fala que a sabedoria desse mundo ela é maligna, terrena e diabólica. E se nós que pararmos para pensar, quando se fala que sabedoria para dizer sim e sabedoria para dizer não, foi o que o nosso Senhor Jesus falou. A própria sabedoria, né, falou que o nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Sabedoria, querido, para reconhecer portas certas e principalmente portas bonitas que não são de Deus, queridos. Olha só, nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para pedir, querido, um emprego para o Senhor, para que nós não venhamos, querido, arrumar um emprego que nos tire da presença dele, para que nós não venhamos aperfeiçoar a sabedoria de Deus na nossa vida. Porque, querido, quando nós deixamos de congregar, e a palavra de Deus ela fala em Hebreus 10:25, não deixai as vossas congregações como é costume de muitas pessoas estão deixando as congregações, querido, porque entraram por uma porta, querido, que era bonita, que era promissora aos seus olhos, mas não era uma porta, né, querido, que Deus havia aberto. Porque uma porta que Deus abre, que ele não fecha outra. Ele não tira a gente, querido, do propósito dele. Você está entendendo? Quando Deus, querido, ele abre uma porta, ele não nos tira do propósito. E qual é o propósito de Deus, querido? O propósito de Deus é que nenhuma alma se perca, que nenhuma pessoa, querido, que todas as pessoas cheguem à salvação. Mas para isso, para nós chegarmos à salvação, a gente precisa ter o conhecimento da palavra. E se eu e você não nos envolvermos com a palavra de Deus, querido, a gente pode perder a nossa salvação.
E quantas portas, querido, o diabo, querido, ele não abre para que pessoas entrem, para que deixem de congregar, deixem de adorar ao Senhor, deixem de aprender a verdadeira palavra, né? A palavra da sabedoria, da sabedoria. Então, preste muita atenção aqui nisso aqui, olha, sabedoria que para reconhecer portas certas e principalmente portas bonitas que não, querido, são de Deus. Você não precisa abraçar tudo o que te chama. Você precisa seguir o que Deus confirma. E até isso, por isso que nós precisamos depender de Deus, querido. Nós precisamos de sabedoria de Deus, amém? Nós precisamos da sabedoria de Deus para que a gente não entre por qualquer porta que venha nos aprisionar. Amém? Por isso, querido, que o Senhor diz em Apocalipse 3:7, eu sou aquele que abre porta e sou aquele que fecha porta. Amém? Nós precisamos entender isso, né? Então, nós precisamos, querido, nós precisamos orar para que decisões no Brasil também sejam guiadas por temor do Senhor, né? Especialmente onde o poder tenta que virar ídolo, né? Uma nação sofre quando falta sabedoria, porque decisões ruins geram consequências reais em famílias reais, né? Sua intercessão é um ato de ardor, querido, ao próximo. Amém? Então, queridos, avance em sabedoria. Avance, querido. Avance na sabedoria de Deus. Não, não se, não se precipite, querido. Não se apresse, né? Salomão ele tomou uma decisão muito sábia, né? Pensou. E é isso, querido, que a sabedoria de Deus nos faz. Ela faz a gente tomar as decisões certas. Muitas pessoas que não metem os pés pelas mãos e acabam tomando decisões erradas, né? Por quê? Porque faltou sabedoria, né? Não teve a sabedoria de Deus, né? E quando nós temos a sabedoria de Deus, Deus também nos dá discernimento, Deus nos dá aquele direcionamento. Mas ouça, lembra do que Tiago fala? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá a todos, liberalmente. Deus ele não vai fazer acepção de pessoas, querido. Possa ser que Deus não dê a sabedoria que ele deu a Salomão a você, mas ouça, Deus ele vai te dar sabedoria. Porque ele falou, ele falou para Salomão, porque você não me pediu riquezas, como Salomão ele teve, né, o entendimento, né, querido? E quando Salomão ele pediu a sabedoria para Deus, Deus acrescentou tudo o que ele precisava: riquezas, honra, poder. Então, nessa nesse 13º dia, querido, da nossa campanha Jejum da Vitória, né? A, o nosso tema é avançando em sabedoria. Avance em sabedoria, querido. Não deixe que de adquirir a sabedoria de Deus, ela é de graça. Você não precisa pagar. Você só precisa, querido, ser determinado. Você só precisa se firmar cada vez mais no Senhor. Você precisa buscar ao Senhor, né? Você precisa temer ao Senhor, porque o princípio da sabedoria, o temor, que é o temor ao Senhor, né? Então, tema ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria, né? Então, nesse dia, querido, nesta hora, nós vamos orar para que o Pai, querido,
para que o Pai nos dê sabedoria, para que o Pai derrame a sabedoria dele sobre nós, sobre o Brasil, né? Amém? Então, nosso tema de hoje, 13º dia da nossa campanha, né? Neste sábado, é avançando em sabedoria, né? Peça sem duvidar, porque Deus ele pode te dar, né? Se você tem negócio próprio, você precisa da sabedoria de Deus para que você venha ampliar os seus negócios. Amém? Então, eu quero que aonde você estiver nessa hora, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, né? Você feche os seus olhos aí, né? Põe a mão no teu coração e vamos orar, né? Você vai repetir junto comigo essa oração. Porque Deus, ele pode, querido, eu creio que Deus pode derramar sabedoria na sua vida nesta hora. Amém? Diga assim comigo: Pai, eu preciso da tua sabedoria. Ilumina meu entendimento. Governa minhas escolhas, Senhor, e livra-me de decisões impulsivas, Senhor. Eu oro também por sabedoria sobre autoridades no Brasil, Senhor, para que escolham o que é justo, para que escolham, Senhor, não somente em favor dos ricos, mas também dos necessitados, Senhor. Que não haja, meu Deus, acepção, Senhor, de pessoa no nosso Brasil. Que o Senhor dê sabedoria ao nosso governo, meu Deus, para que as decisões sejam certas, ó Pai. E nós estamos no ano, meu Deus, de eleição. Meu Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria para o teu povo, Senhor, escolher as pessoas certas, meu Deus, porque nós ainda cremos que há pessoas, meu Deus, justas nesse mundo. Eu creio, nós cremos, meu Deus, que há servos do Senhor que temem ao Senhor. E a tua palavra diz, meu Deus, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor dê sabedoria, derrame a tua sabedoria sobre o povo brasileiro, para que eles possam, meu Deus, escolher pessoas, meu Deus, temente ao Senhor. Esta é a nossa oração nessa noite, Pai, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, queridos? 13º dia hoje da nossa campanha, lembrando que no último dia, no último domingo da nossa campanha, nós temos, querido, batismo nas águas. Amém? Se você está nos assistindo, né, e ainda não é batizado nas águas, querido, a nossa igreja fica ali na rua Cecílio Gomides, número 170, do lado, em frente à Coca-Cola, na Tiburcio de Souza, né? Uma travessa da Tiburcio de Souza. Da Tiburcio de Souza você já vê a nossa igreja. Então, esteja, querido, tomando a decisão. Esteja amanhã, domingo, junto conosco, buscando, querido, a verdadeira sabedoria de Deus. Amém? E se você não é batizado ainda nas águas, se decida, né? Porque Jesus ele falou assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Então, todos nós que tomamos a decisão de se batizar nas águas, nós queremos ser dependentes do Senhor. Amém? Então, não fique de fora, né? Tome a tua decisão e venha, querido, fazer parte desta família. Amém? Família quadrangular ali do Jardim Laura, né? No último mês agora de março, mês de março, né? No último domingo, nós batizamos uma pessoa que lá da Zona Sul estava assistindo, né, o nosso culto online na casa da mãe dele, que mora em Barueri, de uma ex-membra nossa, né, e através da palavra de Deus, Deus tocou ele lá na casa dele e ele se decidiu se batizar. E ele saiu da Zona Sul, veio até a nossa igreja e se batizou, que no último domingo de março, né? Foi uma grande alegria.
né, para nós, porque isso nos motiva a pregar também a palavra de Deus através da internet, né? Porque nós vemos que a voz do Senhor está chegando aos corações mais distantes e as pessoas também estão se decidindo por Jesus. Então, se você está nos assistindo pela primeira vez, segunda, e ainda não é batizado nas águas, tome a decisão, querido, e venha se batizar no último domingo, no término dessa campanha, né? E aonde vai ser um grande batismo nacional. Todas as igrejas quadrangular do Brasil vão estar aqui realizando o batismo nas águas. Amém? Então, no nome de Jesus, querido, nós queremos que você avance, né? E para que você possa avançar em sabedoria de Deus, você precisa, querido, tomar a decisão por Jesus, que é a verdadeira sabedoria. Sabedoria de Deus. Amém? Então, nessa hora aí, você que pode nos ajudar, né, com uma oferta, com teu dízimo, se você é membro dessa igreja, se você quer fazer entregar o teu dízimo também, vai estar aparecendo aí a chave Pix, né, que é o nosso CNPJ 62 955 460168. Essa é a nossa chave Pix, amém, queridos? Né? Então você pode estar nos ajudando e Deus vai te abençoar, né? Nós quero me despedir de vocês por aqui e dizendo para vocês, amanhã, né, domingo, nosso culto online e presencial. Às 18 horas, né? Começa o nosso culto no domingo. Você é bem-vindo, né? Venha você e toda a sua família, será um prazer. Se você não nos conhece e quer nos conhecer, esteja vindo. Nós temos, né, departamento infantil, né, para juniores, crianças também, né? E temos também até um espaço baby, né? Aquela criancinha, né, pequenininha, tá bom? Que se ela não estiver dormindo, ela vai poder ficar lá, né, no espaço lá com a tia, tá bom? Então, nós temos três ambientes, né, na nossa igreja, né? Nós temos para os bebezinhos, né, aqueles que estão engatinhando, temos para as crianças e temos para os juniores, ok? Então, você e a sua família são bem-vindos e Deus te abençoe e até amanhã, querendo Deus. Amém? Deus te abençoe. Paz.